Eram 6h47 da manhã, quando um radar de alerta antecipada americano detetou um clarão ascendente a partir da costa norte da Venezuela. Em apenas segundos, um míssil terra-ar modelo S-125 Pechora 2M tinha sido lançado das imediações de Puerto La Cruz, apontando diretamente para um caça F-16C que patrulhava sobre o Caribe Central. A trajetória foi limpa, o impulso inicial perfeito, mas o projétil não atingiu o seu alvo. Em questão de 42 segundos, o piloto ativou contramedidas de dispersão térmica e executou uma manobra evasiva em espiral descendente que o tirou do raio de impacto. O míssil caiu no mar, cerca de 18 quilômetros a nordeste da costa venezuelana. Assim começou o incidente que abalou o equilíbrio militar do Caribe e reavivou tensões adormecidas há mais de uma década. O evento ocorreu na madrugada de 21 de outubro de 2025, num ponto aéreo não reconhecido oficialmente, mas estimado a 65 milhas náuticas ou 120 quilômetros ao norte do litoral venezuelano. Um caça americano F-16C, pertencente ao 79 Esquadrão Expedicionário da Força Aérea do Zeporanua, realizava uma patrulha rotineira de vigilância marítima quando os sensores infravermelhos detetaram um lançamento de míssil proveniente do sistema antiaéreo venezuelano. A resposta foi imediata: manobra evasiva, chaff, flares e transmissão de alerta tático para a base aérea de Hato, em Curaçao, às 6h48 e 21 segundos da manhã. Segundo fontes de inteligência regional, o ataque durou apenas 58 segundos desde o lançamento até o impacto falhado. Os primeiros drones de reconhecimento enviados pelo CIMIA Simomara chegaram 9 minutos depois, enquanto o avião norte-americano já tinha retomado a altitude e estava em curso de regresso a Curaçao, onde aterrou às 7h16 da manhã sem danos. O míssil empregado, segundo análises preliminares de fragmentos recuperados no mar por um navio holandês da OTAN, seria um Pechora 2M, um modelo soviético modernizado com orientação ótica e radar passivo, capaz de atingir alvos até 35 quilômetros de distância e 18 mil metros de altitude. A Venezuela possui cerca de 12 baterias ativas deste sistema, distribuídas na faixa costeira norte, sob o controle do Comando de Defesa Aeroespacial Integral, CODAI. A cronologia dos fatos revela uma coordenação invulgar. Às 6h45 da manhã, os radares venezuelanos da base de Barcelona detetaram o que denominaram eco hostil não identificado, a aproximar-se do limite da sua zona de identificação aérea, ADIAZ. Apenas 2 minutos depois, a ordem de lançamento foi autorizada por um oficial do Grupo de Defesa 42, num procedimento que, segundo porta-vozes anônimos, respondia a um protocolo de reação imediata face à intrusão. Washington, por sua vez, sustenta que o F-16 não tinha entrado no espaço aéreo venezuelano e que a sua rota estava registrada no corredor internacional do Caribe Central, a 112 quilômetros de qualquer ponto soberano. Caracas, em contrapartida, garante que o avião violou a sua zona de vigilância ampliada, termo não reconhecido por nenhum tratado internacional. Às 6h49 da manhã, apenas 1 minuto depois de o míssil venezuelano S-125 se ter precipitado no mar, o radar secundário do Centro de Controlo Aeroespacial de Carenero, no estado Miranda, registrou um eco múltiplo a baixa altitude a deslocar-se na direção noroeste. Os operadores descreveram o fenômeno como uma assinatura eletromagnética oscilante, semelhante à produzida pelos enxames de drones de reconhecimento de curto alcance. Segundo a bitácula militar, o eco persistiu durante 2 minutos e 36 segundos, desaparecendo subitamente sem deixar vestígios no espectro de rádio. A coincidência temporal acendeu todos os alarmes. O Ministério da Defesa venezuelano ativou o Código Escudo 7.
um alerta de nível intermédio que ordena a dispersão imediata de baterias antiaéreas móveis para posições secundárias. Em menos de 12 minutos, 3 unidades Pechora e uma Thor M1 tinham sido recolocadas em zonas costeiras próximas de Boca de Utir, sob um protocolo de ocultação e recarga preventiva. O céu do Caribe encheu-se de emissões de radar, interferências e rastreios cruzados. Entretanto, no Centro de Operações Aéreas Combinadas, CAOC, de Curaçao, os analistas americanos reviam em tempo real os registros térmicos do incidente. As imagens infravermelhas do F-16 mostravam claramente o lançamento a partir de terra, mas também captaram um segundo clarão, mais fraco e de natureza desconhecida, cerca de 27 segundos após o primeiro. Washington suspeita que possa tratar-se de uma segunda bateria venezuelana a ativar o seu radar de guia para adquirir um novo alvo, embora sem disparar. Caracas, pelo contrário, afirmou que esse clarão correspondia à ignição dos motores de um drone americano MQ-9 Reaper, que teria entrado no seu espaço aéreo pelo oeste. Nos corredores do Pentágono, a narrativa era distinta. Um relatório interno, filtrado 18 horas após o evento, mencionava a hipótese de um engano térmico planeado, uma tática em que vários alvos falsos são simulados digitalmente para saturar os radares inimigos. Em teoria, os ecos detectados pela Venezuela não teriam sido drones, mas sim sinais gerados por uma cápsula de interferência lançada do F-16 ao iniciar a sua manobra defensiva. O piloto americano, identificado como Tenente Mark Ellison, declarou num relatório pós-missão que sentiu uma vibração anômala após o lançamento do míssil, possivelmente causada pela turbulência de uma contramedida eletrônica. O sistema de aviso de radar enlouqueceu, escreveu. Parecia que havia mais do que uma fonte de rastreio. Por sua vez, o general Héctor Ruiz, chefe do CODAI, garantiu que os radares venezuelanos não se enganaram. O que detectamos não foi uma falha técnica. Houve vários objetos em movimento coordenado. Não eram pássaros nem interferências. Algo ou alguém estava lá. Às 7h03 da manhã, foram reportadas interferências de comunicação nas frequências VHF dos controladores aéreos de Maiquetía e Barcelona. Suspeita-se que provinham de equipamentos de guerra eletrônica a bordo do próprio F-16 ou de um avião-tanque K-635 a orbitar a 90 quilômetros do incidente. Os ecos desapareceram tão rapidamente como surgiram, mas deixaram para trás um dilema que ninguém resolveu. Houve realmente um segundo lançamento ou foi uma miragem digital? Enquanto as agências militares trocam versões, um novo movimento em terra começava a surgir. Às 7h22 da manhã, o Batalhão de Defesa 42, estacionado na periferia de Puerto Píritu, informou o Comando Central de Defesa Aérea da detecção de atividade térmica irregular sobre a costa oriental. Os sensores FLIR, Forward Looking Infrared, de uma unidade móvel Thor M1 captaram 3 pontos de calor a deslocar-se lentamente rente ao solo, com rumo nordeste. À primeira vista, pareciam veículos civis, mas a sua assinatura térmica era demasiado estável e as suas velocidades idênticas, exatamente 28 km por hora, um número que denunciava movimento mecanizado coordenado. Às 7h27, o radar tático Vostok, do mesmo batalhão, confirmou que os ecos provinham de um comboio ligeiro americano, presumivelmente composto por veículos de reconhecimento anfíbio não tripulados, Muli Air, destacados de um navio de apoio a 9 milhas náuticas do litoral. Caracas denunciou imediatamente uma incursão terrestre indireta, embora Washington tenha classificado o evento como um exercício de rastreio marítimo em águas internacionais. O presidente Nicolás Maduro foi informado às 7h31 da manhã, momento em que ordenou o reposicionamento de 2 baterias Buk M2E para o leste de Anzoátegui.
e a ativação de alerta aéreo de nível vermelho sobre toda a faixa costeira de Caracas a Cumaná. Simultaneamente, foi ordenada a descolagem de 2 Sukhoi Su-30 Mk2 da base aérea Teniente Luiz del Valle Garcia, em Barcelona. Os caças descolaram às 7h36 da manhã, atingindo altitude de patrulha de 4.200 metros, apenas 4 minutos depois. Entretanto, no Mar do Caribe, um avião E-3 Sentry AWACS americano começou a emitir pulsos de radar de amplo espectro a partir de uma posição a 230 quilômetros do litoral, controlando o espaço aéreo e coordenando as transmissões dos F-16 estacionados em Curaçao. O AWACS detetou imediatamente os 2 Sukhoi venezuelanos, calculando o seu rumo de interseção a Mach 0,9. A tensão crescia minuto a minuto. Do ponto de vista tático, ambos os lados agiam sob as regras de confronto mais estritas: não disparar, a menos que o outro abra fogo ou invada espaço soberano confirmado. Contudo, o limite dessa soberania tornava-se difuso num céu sem fronteiras visíveis. O que começou como um lançamento isolado de míssil tinha escalado em apenas 45 minutos para um jogo de posições de alto risco, em que cada radar, cada sinal e cada movimento de avião podia ser interpretado como provocação. As estações de guerra eletrônica venezuelanas, destacadas na costa, emitiam pulsos para confundir radares inimigos, enquanto os satélites americanos Lacrosse 8 e USA 310 ajustavam a sua órbita para observar a zona em tempo real. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopes, compareceu perante as câmaras às 8h05 da manhã, garantindo que o ataque contra o nosso território não ficará sem resposta, apesar de não ter sido confirmada nenhuma agressão direta. Minutos depois, a Casa Branca convocou uma reunião urgente do Conselho de Segurança Nacional, NSC, onde se avaliou se o lançamento do míssil inicial poderia ser considerado um ato hostil intencional. Nesse momento, o Caribe estava à beira de um confronto direto. 2 caças venezuelanos voavam a apenas 15 quilômetros do espaço aéreo controlado pelo AWACS americano. Qualquer leitura errônea, qualquer interferência mal interpretada, podia desencadear o caos. Às 8h14 da manhã, o radar do avião de alerta antecipada E-3 Sentry registrou um novo sinal. Um objeto aéreo sem transponder, proveniente do leste, a uma altitude de 6.800 metros e uma velocidade próxima de Mach 1,2. A sua assinatura térmica coincidia parcialmente com a de um Sukhoi Su-24 MK, modelo do qual a Venezuela dispõe apenas de 2 unidades operacionais. No entanto, os parâmetros de voo não correspondiam a um avião tripulado padrão. A ascensão era irregular e não havia comunicação de rádio. Durante os 83 segundos seguintes, o contacto avançou em linha reta para a zona onde se encontravam os 2 Su-30 venezuelanos e, segundo registros do AWACS, passou a apenas 3,5 quilômetros de um deles antes de desaparecer do radar. Nenhum impacto, nenhum clarão visível, nenhum vestígio físico. O eco desapareceu como se nunca tivesse existido. Os relatórios posteriores indicaram que o suposto terceiro avião poderia ter sido, na realidade, um drone supersônico experimental de reconhecimento. Possivelmente, um RQ-180 americano, a operar sem confirmação oficial. No entanto, fontes de inteligência sul-americanas sustentam a teoria oposta, que se tratava de um veículo não tripulado venezuelano tipo ANESU-5, desenvolvido de forma confidencial para operações de resposta tática. Às 8h17 da manhã, os Sukhoi venezuelanos receberam a ordem de regressar à base. Paralelamente, o Pentágono declarou alerta DEFCON 3 limitada para as forças aéreas do Comando Sul, um nível reservado a situações de contacto hostil potencial. Em terra, as unidades venezuelanas permaneceram em posição de combate,
até às 9h42 da manhã, momento em que o Sistema Radar Nacional confirmou que não havia mais ameaças em curso. O intercâmbio total, desde o lançamento inicial do míssil até a retirada das patrulhas, durou 2 horas e 55 minutos. Nenhuma aeronave sofreu danos, mas o impacto diplomático foi imediato. Em retrospectiva, o incidente de 21 de outubro de 2025 marcou um ponto de inflexão. Os Estados Unidos intensificaram as suas missões de vigilância sobre o Caribe, enquanto a Venezuela reforçou as suas defesas costeiras com novas baterias antiaéreas de curto alcance. Nenhum dos lados admitiu erros, mas ambos compreenderam a fragilidade do equilíbrio aéreo na região. Atualmente, a investigação conjunta sobre o terceiro contacto permanece classificada. Os satélites não registraram destroços, os radares não oferecem coerência e as gravações térmicas foram seladas. A única certeza é que, durante 3 horas, o céu do Caribe se tornou uma zona cinzenta, onde a tecnologia, o medo e a política se roçaram perigosamente.